Olá, gente, aqui é o professor Sena e hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente. Mas antes, pergunto a todos, senhores, como vamos? Espero que bem, com a graça de Deus. E o que eu quero no vídeo de hoje é responder as dúvidas que os alunos tiveram. Muitos alunos entraram em contato comigo ainda com dúvida com relação a tema e tese, sobretudo como elaborar uma tese. Então, hoje nós vamos fazer um reforço desse assunto e eu vou dar uma técnica de elaborar uma tese. Então, vamos lá. O tema, senhores, é o assunto de que trata o texto. Então, o assunto sempre é uma coisa mais geral. Se a gente lembrar da história da retórica e saber que as técnicas de persuasão surgem em meio a discussões políticas e de assuntos públicos, os temas das redações, quase sempre, para não dizer sempre, envolvem assuntos de interesse social, de interesse coletivo. Eu não sei se você já reparou, mas quando sai o tema do Enem, as pessoas comentam e sai no jornal, porque aquele assunto é trazido à tona, é trazido à discussão. Então, normalmente, uma dissertação envolve um assunto que tem um certo grau de polêmica. Até porque, se não houver polêmica, não há muita necessidade de argumentar. Eu não preciso fazer um texto para convencer você de algo que você já está convencido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando estamos diante de um tema é delimitar o tema. Mas o que significa exatamente isso? Significa que eu tenho que me posicionar com relação ao tema. Por exemplo, eu vou pegar um tema bem batido para a gente poder fazer um exemplo. Adoção da pena de morte no Brasil. Veja, eu posso ser contra a adoção da pena de morte, eu posso ser a favor da adoção da pena de morte, eu posso ser contra a adoção da pena de morte por um motivo, eu posso ser contra a adoção da pena de morte por outro motivo, enfim. Existem N posicionamentos contrários e N posicionamentos favoráveis à pena de morte. Mas como que eu vou saber qual é o meu ponto de vista? Então vamos lá. O tema da minha redação é adoção da pena de morte no Brasil. Claro que se eu vou fazer uma redação, deve ter um ou dois textos de estímulo, mas mesmo assim eu não sei o que eu acho da pena de morte, eu não sei qual é a minha opinião, Sena. E esse é o maior desafio de vocês. Vocês agora estão sendo convidados a participar dos debates públicos. Então agora nas redações, nos temas das redações, na escola, a formação de vocês encaminha vocês para os grandes debates públicos. Então como que você pode descobrir o seu posicionamento? Como que você pode formular uma tese? Você vai pegar o tema e mentalmente transformar em perguntas. Olha só, gente, é muito importante que você faça isso mentalmente. Eu sei que tem gente que faz aquele brainstorm, joga tudo no papel, as ideias todas que vêm, depois seleciona. Veja, isso é muito legal, é uma técnica muito legal. Mas para quem já tem um conhecimento, então, por exemplo, se eu reúno um grupo de engenheiros e eu tenho que dar uma solução de engenharia para um problema, aí eu posso fazer o brainstorm, por quê? Porque todos ali já são engenheiros, todos ali já estão delimitados num campo de ação. Mas você, como estudante, como adolescente, como uma pessoa de 14 anos de idade, o que você deve fazer é perguntas mentais. Por que mentalmente? Porque você tem que aprender a depurar mentalmente o seu ponto de vista. Deu para entender? Nós estamos agora no momento de exercitar e desenvolver essa capacidade. E como eu sempre falo, é preciso que você faça as coisas do jeito que eu estou orientando, porque nós não estamos fabricando textos. O que nós estamos trabalhando aqui é o processo de produção do texto, entendeu? Porque o texto não é o mais importante. O texto serve apenas para eu poder examinar como está o seu processo de fazer texto. Isso sim é importante. O processo de fazer texto é o seu discurso. E o seu discurso é que nós temos que dar mais competência. Melhor dizendo, é ao seu discurso que nós temos que educar. Pensar uma tese, então, é, na verdade, dar uma opinião sobre um assunto. Há pessoas que, quando olha para um tema, já tem logo uma opinião. Adoção da pena de morte no Brasil. Cara, sim, por causa disso, disso, aquilo. Sou favorável por causa disso, disso, aquilo. Ou seja, tem pessoas que olham para um tema e já tem logo uma opinião formada sobre aquilo. Mas a maioria de nós não é assim. A maioria de nós, quando fica diante do tema, passa por uma certa angústia. Ai, o que eu vou falar? Ai, eu não sei nada sobre isso. Ai, eu sou em parte contra, em parte favorável, em parte mais ou menos. Estou voltando à técnica. Mentalmente, eu transformo o tema em uma pergunta. Por exemplo,
Adoção da pena de morte no Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso numa pergunta. Aí eu, sei lá, aí você vai falar assim, mas poxa, que pergunta que eu faço? Ai, peraí, o Sena falou para fazer pergunta, qual é a pergunta? Então eu faço uma pergunta. Aí eu falo assim, no Brasil devemos adotar a pena de morte? Isso, gente, eu estou pensando, tá? Isso eu estou pensando. Eu não estou escrevendo nada, isso é só eu pensando. O Brasil deve adotar a pena de morte? Aí eu respondo a minha pergunta. Não. Agora, preste atenção, se eu pegar essa resposta e transformar ela numa afirmativa, vê se fica bom. No Brasil, não devemos adotar a pena de morte porque eu não quero. Eu pergunto, essa é uma boa tese? É claro que você está dizendo que não. Né? E, obviamente, quando eu disser isso, você fala assim, gente, isso está uma porcaria, por que eu não quero? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo perguntas. Aí eu falo, bom, no Brasil não podemos adotar a pena de morte porque eu não quero, tá uma droga. Então o que eu faço? O Sena disse para eu continuar fazendo pergunta, então eu continuo fazendo pergunta. Bom, mas eu não quero por quê? Sei lá, eu não quero porque é uma injustiça. Aí agora eu formulo outra tese. A adoção da pena de morte no Brasil será uma injustiça. Eu pergunto para você, melhorou em relação à primeira tese? Sim, melhorou. Mas eu já tenho uma boa tese? Ainda não. Então veja, a primeira tese que eu cheguei é, no Brasil não podemos adotar a pena de morte porque eu não quero. Péssima tese. Mas eu continuei perguntando para saber por que eu não quero. E aí veio na minha cabeça, porque é uma injustiça. Aí eu criei a segunda tese. A adoção da pena de morte no Brasil será uma injustiça. Melhorou? Melhorou, mas ainda não está boa. Aí o que eu faço? Eu continuo mentalmente criando perguntas. Aí eu pego essa minha última tese e em cima dela faço perguntas. Tá, mas por que é uma injustiça? É uma injustiça. Injustiça é o cara que matou um inocente ficar solto e ficar dando custo para o Estado. Eu falo assim, peraí, mas e se condenarem um inocente à morte? Aí eu falei assim, se condenar um inocente à morte, vai ser muita injustiça. Olha o meu raciocínio. E no Brasil, será que a justiça vai falhar e condenar um inocente à morte? Eu falei, caraca, eu acho que sim. Eu não acredito muito na justiça, ou eu vejo vários erros da justiça, então é bem possível de nós termos inocentes condenados à morte. Aí agora o que eu faço? Eu pego essas minhas ideias e transformo em uma afirmativa. Aí falo, no Brasil não podemos adotar a pena de morte, pois o sistema judiciário é falho. Aí eu pergunto, agora eu tenho uma tese? Sim, agora eu tenho uma tese. Mas lembrando a você, gente, que argumentar não é buscar a verdade. Veja, buscar a verdade é o objetivo da filosofia. Argumentar é mostrar que entre duas ou mais teses, a minha é a melhor. Argumentar é mostrar que entre duas ou mais opiniões, a melhor é a que eu estou defendendo. Entendeu? Por enquanto, a única coisa que eu quero que vocês façam é elaborar teses. Na métrica de hoje, tá? Eu não vou estender o vídeo de hoje vai ficar bem curtinho, porque a atividade da aula de redação hoje é fazer a métrica, tá legal? E na métrica de hoje eu coloquei lá temas, eu coloquei 5 temas para você. E diante de cada um daqueles temas, você vai fazer 2 teses. Então é como se eu estivesse agora. Bom, qual foi o tema que me foi colocado? Adoção da pena de morte no Brasil. Eu fiz um processo de pergunta e resposta, cheguei na primeira tese. Então a minha tese é, no Brasil não podemos adotar a pena de morte, pois o sistema judiciário é falho. Uma sentença, uma afirmativa, é isso. Aí agora, a tese 2, uma tese a favor da pena de morte. Então a pena de morte é uma questão de justiça social. Pronto. Eu não estou dizendo que essas teses são boas ou ruins. O que eu estou dizendo é que eu cheguei numa tese. Depois, na hora de desenvolver o meu texto, é que eu vou ver qual é o processo pelo qual eu posso comprovar a minha tese. Então, não deixem de fazer o exercício, porque esse exercício de hoje é importantíssimo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato, tá bom, queridos? Então, no mais, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela sua paciência, um forte beijo no coração e até!